legal a gente já começar a perceber nesse segundo episódio de The Last of Us que meio que já tem um padrão pré-estabelecido ali pra série, né? E um padrão se formando. Eu não sei se vai continuar assim até o final, mas pelo que eu tô vendo, no começo de cada episódio eles vão explicar um pouco mais sobre o fungo, sobre como, né, explodiu essa pandemia. E aqui ele começa, né, já com aquela cientista falando sobre o fungo, falando que o fungo não tem como sobreviver nos seres humanos, e aí a gente tem a história de que uma mulher enlouqueceu dentro de uma fábrica de farinha e de grãos, o que é, cara, uma coisa extremamente grave, né? Porque farinha é uma coisa que vai pro mundo inteiro. Então se cai um fungo ali em algum pacote ali, ferrou. E nisso a gente pode ter aí uma possível explicação do porquê o fungo afetou aquela senhorinha que era a vizinha da Sarah e do Joel. Porque a gente vê no início do episódio ela comendo biscoitos. E biscoito, obviamente, tem, né? Leva farinha de trigo ali na massa dele. Então, assim, isso explica basicamente tudo. Só não sei se eles vão continuar seguindo essa mesma estrutura, né? Até o final da temporada, porque são 10 episódios e eu não sei se vai ter explicação pra 10 episódios, mas do Neil Druckmann eu não espero mais nada. E uma outra coisa que eu achei legal também no início desse episódio foi que o Joel e a Tess não esqueceram do fato da Ellie ter sido mordida e dela possivelmente estar infectada, sabe? Ali no primeiro episódio ela mostrou a mordida e eles já tiveram que sair rápido, mas no início desse segundo aqui já mostra, né, eles com a arma apontada pra ela e interrogando ela, poxa, como assim? Você é especial pra alguma coisa? Qual é a sua importância aqui, não sei o que? Isso eu achei muito boa, cara, aquela cena ali dos três dialogando, nossa, é uma direção maravilhosa. E falando nele, cara, ele dirige esse episódio aqui com uma maestria tremenda. Eu tô doido pra ver mais episódios dirigidos por ele, porque o que ele faz aqui na questão da direção, da manipulação de câmera, o quanto que ele usa bem o recurso de câmera na mão, sabe, pra você sentir ali que você tá do lado dos personagens, nas cenas de ação, principalmente, cara, nossa, mano, na cena do instalador, bicho, é muito impressionante a maneira como ele consegue fazer uma cena de ação dinâmica, mas que ao mesmo tempo não fica confusa, sabe? Você consegue entender muito bem aquilo que tá acontecendo na tela. E obviamente toda essa sequência ela não é incrível somente pela direção, mas também pela edição dela, principalmente na questão da sonorização, porque como você tem ali o instalador, em que ele não vê as coisas, ele só escuta, então você tem que ser muito minucioso nos barulhos que você vai fazer ou não fazer. E cara, o sound design dessa cena é simplesmente incrível. Não só a questão do som do instalador, mas a questão do som ambiente, dos efeitos sonoros colocados ali, o barulho que cada coisinha faz, o barulho do Joel engatilhando a arma, o barulho dos passos. Tudo isso, cara, forma toda essa composição incrível. E, obviamente, o próprio design dos infectados e dos instaladores é sensacional, sabe? O trabalho não só de maquiagem, eu não sei se tem maquiagem ali, provavelmente tem, né? Mas o trabalho de CGI também, que a gente sabe que tem CGI ali, ficou incrível, cara, tu não percebe que é CGI. E, obviamente, além do Neil Druckmann dirigir muito bem esse episódio aqui, também foi ele que roteirizou. Então, cara, ele consegue adaptar muito bem, novamente dando uma aula de adaptação, assim como no primeiro episódio. Aqui no segundo ele não deixa nada a desejar, colocando umas cenas maravilhosas de diálogo entre a Ellie, o Joel e a Tess. Nas cenas, obviamente que no jogo era pra ser de gameplay, e aquele é de diálogo, cara, dos três ali sentados, conversando, conhecendo um ao outro, né, vendo ali o que eles vão fazer, entendeu? O Joel e a Ellie, cara, quando eles estão sentados ali esperando a Tess abrir a porta e eles começam a conversar ali, mano, aquela cena é muito boa, cara. A interação entre Joel e Ellie, mano, tá no ponto. E eu falo isso porque tem muito diretor e muito roteirista que não sabe fazer uma cena simples de diálogo, sabe? Que não sabe quando colocar uma câmera em quem tá falando, em quem tá reagindo, ou não sabe até mesmo quando abrir a câmera pra mostrar os dois no mesmo plano, conversando um com o outro. São essas coisas, cara, esses pequenos detalhes que faz The Last of Us crescer muito pra mim. E agora falando sobre a morte da Tess, que é um dos acontecimentos principais desse episódio aqui, e era o acontecimento que eu tava mais esperando pra ver nesse episódio, porque eu tava muito curioso pra ver como é que o Neil Druckmann ia fazer isso, e ele fez de uma maneira que ficou perfeita, sabe? Porque você tem a Tess, ela tá machucada, ela tá infectada, né, do mesmo jeito que acontece no jogo, só que aqui ao invés dos militares ir lá matarem ela, né, do pessoal ir lá matar ela, dar um tiro na cabeça dela, ela morre pelos próprios infectados ali, coloca fogo nas coisas, as coisas explodem
foda e pronto. Só que na série tem um fator que, mano, dá uma aflição. Aquela cena do infectado indo lá e beijando ela e o fungo entrando na boca dela. Meu Deus do céu, cara, que cena nojenta, mas que funcionou. Realmente, na série tinha que ter mais impacto a morte dela, sabe? Tinha que ser algo mais impactante, porque no jogo a gente não vê, de fato, ela tomando tiro e ela morrendo. A gente nem vê o corpo dela, se eu não me engano. O Joel já sai batido. Aqui, não, aqui... Obviamente a gente também não vê o corpo dela, mas vê aquela cena grotesca, então de certa forma tem mais impacto. E eu gostei do episódio ter acabado ali, porque eu achei que ia ter um pouco mais, sabe, do Joel e a Ellie andando, aí eles param no lugar e o Joel fala aquela clássica frase, né, Ellie, você faz o que eu disser e quando eu disser, que não sei o que. Eu achei que fosse ter isso, mas infelizmente não teve, mas pode anotar, no próximo episódio tem que ter, cara. No próximo episódio isso tem que acontecer. Então, gente, é isso. Na minha opinião, o segundo episódio de The Last of Us é perfeito, assim como o primeiro, sabe? Eu simplesmente não consegui achar uma coisa que me desagrade ou uma coisa que eu acho que deveria melhorar. Simplesmente não consegui achar. Então faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui nos comentários do que você achou desse segundo episódio de The Last of Us.